A gente fala agora da morte do apresentador Gugu Liberato. Gugu tinha 60 anos e morreu depois de um acidente na casa dele, no estado americano da Flórida. Então nós vamos falar com o correspondente Felipe Santana, que está em Orlando e tem as informações do velório. Felipe, boa noite. Aline, Giovanni, a gente está aqui na frente do hospital, onde hoje os médicos trabalharam nos procedimentos para a doação dos órgãos de Gugu. Era um desejo dele, que a família atendeu. De acordo com a lei americana, só depois desses procedimentos é que pode ser emitido um atestado de óbito. Esse documento é necessário para a repatriação do corpo de Gugu ao Brasil. A família está trabalhando nessa documentação e acredita que o traslado poderá ser feito na quarta ou na quinta-feira. Aí ele vai ser velado na Assembleia Legislativa de São Paulo, numa cerimônia que, pelo menos em parte, será aberta ao público, e depois sepultado no cemitério Getsemane, no Morumbi, no jazigo da família. A morte do Gugu foi anunciada ontem, às 9h06 da noite, pelo horário de Brasília, numa nota da assessoria de imprensa assinada pela família. O acidente foi na quarta-feira, na casa do Gugu, aqui na Flórida, que fica num condomínio fechado. Veja mais na reportagem. Gugu estava Augusto, de 18 anos, as filhas gêmeas Marina e Sofia, de 15 anos, e com a companheira Rose Miriam de Mateu. Gugu morava nesse condomínio em Windermere, muito perto da cidade de Orlando, no estado da Flórida. Ficava um tempo no Brasil e um tempo aqui nos Estados Unidos. Mas aqui conseguia viver uma vida de quase total anonimato. O americano diz que não sabia que ali morava um famoso artista brasileiro. E o Caio, mesmo sendo brasileiro, também não fazia ideia. Sabia se tem outros brasileiros por aí, mas não sabia que ele estava aí, não. Essas são fotos da casa de Gugu, publicadas em um site de imóveis. Na quarta-feira à noite, ele tinha acabado de chegar de uma viagem à Ásia. Segundo relatos da assessoria do apresentador, ele subiu no forro da casa para tentar trocar o filtro do ar-condicionado. Acabou pisando numa parte do forro feita de gesso, que cedeu. Gugu teve uma queda de aproximadamente 4 metros de altura na sala de casa. O filho de Gugu ligou para o serviço de emergência, que chegou rapidamente. A gente está refazendo agora o trajeto do serviço de emergência. Da casa do Gugu até o hospital para onde ele foi levado são 27 minutos. Assim que chegou, foi constatada uma fratura na têmpora direita e detectado o nível 3 na escala Glasgow. A escala Glasgow mede a nossa atividade cerebral. Vai de 0 a 15. Isso quer dizer que a atividade cerebral de Gugu já era baixíssima. Como a hemorragia era muito grande, os médicos optaram por não fazer cirurgia. A família de Gugu veio prontamente do Brasil, inclusive a mãe, Maria do Céu, de 90 anos, e os irmãos Aparecida e Amandio. Chegaram ao hospital às 7h30 da noite de quinta, horário de Brasília. Começaram então os protocolos para decretar a morte encefálica. Esse é o Dr. Guilherme Lepski, neurocirurgião chamado para acompanhar o estado clínico de Gugu no hospital. Ele concedeu uma entrevista hoje ao correspondente Tiago Eltz. Aí foi um tempo, para se declarar a morte encefálica, foi um tempo maior. Por quê? A gente precisa ter um tempo de observação. Então, uma coisa é a avaliação da gravidade neurológica no momento que o paciente entra. A grave, não é grave, vamos fazer algo, não vamos fazer algo. A outra coisa é o diagnóstico da morte encefálica, que demanda tempo. Tinha alguma atividade respiratória no início, então não era de início morte encefálica. Ele tinha alguma atividade na prova de apneia, uma prova que se faz, tinha alguma atividade. Acontece que o quadro foi se deteriorando rapidamente, não é? E aí as provas subsequentes comprovaram isso. As leis americanas não exigem, mas os médicos fizeram ainda uma angiografia, que detectou que não havia mais fluxo de sangue para o cérebro. O Hospital do Coração, em São Paulo, estava com a estrutura pronta para atendimento, mas não foi necessário. Era desejo de Gugu que todos os seus órgãos fossem doados e a família atendeu. A equipe médica americana informa que assim o apresentador vai poder ajudar até 50 pessoas. Ao anunciar a morte do apresentador, a família escreveu uma carta. No finzinho se lê assim: Gugu sempre refletiu sobre os verdadeiros valores da vida e o quão frágil ela se revela. Sua partida nos deixa sem chão, mas reforça nossa certeza de que ele viveu plenamente. Fica a saudade, ficam as lembranças, que são muitas, e a certeza que Deus recebe agora um filho querido, e o céu ganha uma estrela que emana luz e paz. Amigos, artistas e profissionais da TV brasileira lamentaram